E nosso estudo de hoje está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 5. Duro é para ti recalcitrar contra o aguilhão. E Emmanuel vem comentar na lição 150 do livro Caminho, Verdade e Vida, Aguilhões. O caminho evolutivo está sempre repleto de aguilhões. De outro modo, não enxergaríamos a porta redentora. Entrega-se Deus aos filhos da criação inteira, reparte com todos os tesouros do seu amor infinito, estimula-os a se elevarem por mil modos diferentes. Entretanto, existem círculos numerosos como a Terra, em que as criaturas não se apercebem dessa realidade gloriosa e paralisam a marcha dormindo no leito da ilusão. E perante tal inércia, os mensageiros da providência aos quais se confiou a tarefa de iluminação dos que estacionam na sombra, promovem recursos para que se verifique o despertar. Cientes de que Deus dá tudo, a vida, os caminhos, os bens infinitos, os gênios inspiradores, e só pede às criaturas se lhe dirijam aos braços paternais, esses divinos emissários organizam os aguilhões por amor aos seus tutelados. E nesse programa criou Jesus os mais nobres incitamentos para a esfera terrestre. A riqueza e a pobreza, a fealdade e a formosura, o sofrimento e a luta, são aguilhões ou oportunidades instituídos pelo Cristo em benefício dos homens. Cada existência e cada pessoa tem a sua finalidade particular, simbolizando ensejo bendito. Analisa a tua vida, situa teus aguilhões e não te voltes contra eles. Se um espírito de grandeza de Paulo de Tarso não podia recalcitrar, imagina o que se pedirá do nosso esforço. O que são os aguilhões, gente? São os obstáculos que a gente tem, que a gente aqui na Terra, a gente observa como obstáculos. Porque a gente chama obstáculos, né? Dá aquela impressão de que é uma coisa que está atrapalhando a gente. Quando a gente vai chegar um dia, a gente vai perceber que todos esses aguilhões que são promovidos pela providência divina, todos eles, sem exceção, servem para o nosso progresso. Todos eles, sem exceção. Então, às vezes, está acontecendo coisas que são muito duras. Ontem à noite nós estávamos estudando o livro Nos Domínios da Mediunidade e o livro estava contando de uma situação de sofrimento muito grande, né, no seu capítulo 21, se eu não me engano, contando a história de uma mãe que perdeu um filho, que o filho tinha o vício do álcool e ficou a vida inteira evocando o filho, não deixando o filho em paz no plano espiritual, o tempo todo pensando nele, fazendo oração por ele, enfim, fazendo sintonia com ele. Aí quando chega no momento dela abandonar a vida, né, dela também, o dia que chega para todo mundo, que é inevitável, que é todo mundo desencarnar, sair do corpo, ela está muito vinculada ao filho. E aí nesse momento, André Luiz deixa a mensagem no livro o seguinte, fala que é uma situação muito triste que ela está vivendo, né, porque o filho, por conta do vício, estava mergulhado num quadro muito complicado e agora ela também estava participando daquele quadro. Mas ele fala, mas tudo é de proveito. Se está tendo a oportunidade de Deus deixar você passar por aquilo ali, é porque tem uma razão para aquilo ali e lá na frente você vai aprender. Mesmo que o aprendizado seja simplesmente que a gente não deve ficar escravizando ninguém emocionalmente, ou então criando dependência também com as pessoas, sejam os que estão aqui, ou seja os que estão do outro lado da vida. E tem gente que realmente a vida parece que perde totalmente o sentido depois que alguém desencarna, e ela fica o tempo todo se lamentando e evocando essa pessoa, envolvendo essa pessoa o tempo todo. Mas enfim, os aguilhões que tem aqui na Terra, todos eles são simplesmente tem aquela função preparatória. Então eu fico lembrando, por exemplo, numa fase da minha vida, dessa minha vida, eu fui militar. Uma fase muito pequena, muito curta. Mas o que a gente aprendeu com o serviço militar? Você era submetido a alguns testes, algumas atividades, alguns treinamentos, que em pouco tempo você começava a superar obstáculos que você não imaginava que pudesse ser capaz de fazer aquilo. Então eu me lembro, eu tenho usado esse exemplo agora mais recentemente, nem me lembro porquê, mas eu tenho usado esse exemplo. Eu me lembro de uma marcha que a gente fez, caminhando, 30 quilômetros. Né? E, mas pô, 30 quilômetros é muita coisa? Mas para chegar no 30, nós fizemos várias vezes 5, fizemos 10, a coisa é progressiva, porque ninguém vai ser maluco de te colocar
para fazer aquilo rapidamente, né? Então o que acontece é você parte de um obstáculo pequeno, de um aguilhão pequeno, daqui a pouco a gente descobriu que é capaz de chegar nesse ponto. E por eu já ter feito, eu mesmo muitos anos, já tem quase 30 anos que eu passei por essa experiência, né? Eu sei que eu sou capaz de fazer porque eu já fiz um dia. E quem fazia do meu lado normalmente era uma pessoa que estava com mais idade até do que eu estou. Era um militar também com 60 anos de idade, estava caminhando e incentivando aqueles jovens a caminhar. Então a gente começa a imaginar assim, o aluno quando está na escola, ele se sente incomodado assim, porque ele é retirado da zona de conforto. Ele é obrigado a deixar as brincadeiras de lado, ou então começar a disciplinar o seu horário, falar agora tem que ter horário para estudar e depois horário para brincar, horário para fazer educação física. Tem que ter a disciplina, senão sem disciplina a gente não chega em lugar nenhum. Mas incomoda, tira você da zona de conforto. Te proporciona situações que se você pudesse escolher, você não escolheria. Então o que a lição de hoje está falando aqui para a gente, é assim, se desde o início a gente tivesse tomado o caminho corretinho, a gente não ia precisar desses aguilhões. Mas a ideia que o Emmanuel está passando para a gente aqui, muito bem clara, é que Deus criou todo esse cenário para a gente, como a gente não segue o roteiro de maneira instintiva, de maneira individual, a gente não toma essa iniciativa de seguir o roteiro corretamente, os seus prepostos são designados para criar esses aguilhões para a gente. Então, quando a gente está aqui, a gente esperneia, a gente bate o pé, a gente fala, mas eu não queria passar por essa situação, né, de estar desempregado, de estar convivendo numa família que é difícil, não queria de forma alguma estar vivendo isso. Mas é isso que você respira fundo e fala, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Ah, é por isso. Porque eu precisava aprender mesmo a ter paciência e até mesmo o aprendizado maior qual é? É o aprendizado do amor, aprender a amar e respeitar todas as criaturas. Ah, tá, é por isso que eu passo por essa situação difícil, primeiramente aqui na minha família, é por isso. Ah, então eu vou aprender a calar um pouquinho mais e procurar servir, procurar fazer a minha melhor forma, mesmo que a minha melhor forma agora seja ficar calado, ficar só em oração, porque às vezes a gente fala, atrapalha mais ainda, mas eu já entendi qual está sendo o propósito. Então vamos tomar agora jeito, vamos dar... E é assim que esses aguilhões vão aparecendo, e Emmanuel até termina aqui o texto, falando para a gente, poxa, olha só, do Paulo de Tarso, ele foi exigido dele, né, todos aqueles desafios, e foram desafios mesmo, porque você para ver a linha de vida do Paulo de Tarso depois que ele se converteu e ficou 3 anos no deserto, até começar a fazer as suas viagens, que culminou nele chegar até Roma e ser martirizado lá em Roma, né? Ele já era preso e saía. Teve um lugar que ele foi apedrejado quase até a morte. E a gente vê, às vezes, cenas de violência, ou então alguém que foi atropelado, o tempo que ele fica, sofreu um acidente de carro, o tempo que ele fica aí em recuperação, em convalescência, e às vezes esse tempo é 3, 6 meses, eu fico imaginando quanto tempo Paulo de Tarso levou se recuperando com os recursos medicinais da época, muito precários, muito primitivos, né? Até chegar ao ponto de agora eu posso recomeçar e fazer meu trabalho de novo. Quer dizer, foi exigido do Paulo de Tarso realmente alguns aguilhões para falar, não, agora ele está pronto, ele é capaz de enfrentar qualquer coisa. E, gente, é assim exatamente na nossa vida. Daqui a pouco você começa... Pega os desafios da vida, todo mundo quer ter um emprego estável, né? Eu estou falando disso porque por conta da fase dos filhos que estão vivendo, de alguns sobrinhos, algumas crianças que estão junto com a gente também. A gente chama de crianças, já são adolescentes, né? Para a gente vai ser sempre criança. A gente fala para eles, você quer fazer um concurso para isso aqui? Você cai para dentro, você tem todo o material aí da internet. Hoje a internet te proporciona o quê? Você vai ter acesso ao programa do último concurso, às últimas provas, estuda o programa, faz as provas, refaz 3, 4 vezes, vê o que você errou, que a gente aprende muito mais com o erro do que com o acerto. Às vezes você chutar uma questão e acertar aquela questão é ruim, porque você não vai rever aquela questão, você só vai rever aquilo que você errou. Não, rever a prova toda, né? Será que você chutou mesmo? E vai guardando esses conceitos e daqui a pouco você vai ver que você é capaz de passar o que você quiser. E é assim mesmo, esses aguilhões são para nos preparar. Eles vão criar obstáculos, vão deixar a gente às vezes estagnado, vão deixar a gente, né, ter que respirar fundo, ter que se preparar mais, mas
Daqui a pouco, lá na frente, a gente vai perceber que foi, na verdade, aquele efeito similar, alguém que pega uma grande pedra, pega o buril e começa a bater. Daqui a pouco vira uma estátua maravilhosa e você está pronto aí para ser usado por Deus. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.